Bem, pessoal, a gente está aqui com o ArchiCAD 27. Eu estou com uma versão solo, que é a minha versão paga, ok? Existem duas versões, a versão solo e a versão full. A diferença entre as duas é que a versão solo ela não tem Teamwork, que é aquele produto onde a gente trabalha com vários computadores conectados no mesmo projeto, trabalha em equipe. Não tem o renderizador, o Cine Render, e não tem módulos associados, que é uma ferramenta em que a gente consegue criar como se fosse blocos, que esses blocos podem ser multiplicados. Então, pensem só, a gente consegue fazer um apartamento, multiplicar esse apartamento por todas as unidades que são comuns, e a partir dele nasce um pavimento de apartamentos, e aí eu posso replicar esses pavimentos e criar todo um prédio a partir de um único apartamento, ok? Então, ele nasce com essa ideia. Se vocês abrirem o ArchiCAD pela primeira vez, vocês vão perceber que a gente tem aqui algumas informações que já ficam disponibilizadas para a gente, como, por exemplo, do nosso lado esquerdo a gente tem a caixa de ferramentas, do nosso lado direito a gente tem o nosso conjunto navegador e na parte inferior a gente tem os filtros. Pessoal, a gente vai separar o ArchiCAD em trabalho, o trabalho fica desse lado, a nossa mão de obra fica desse lado. Desse lado fica nessa parte aqui a gente fica com um raciocínio lógico que elabora um template, ok? E desse lado a gente vai ter aqui o nosso fluxo de trabalho, ok? Esse é o raciocínio. Então aqui é onde eu ponho a mão na massa, onde eu utilizo ferramentas, onde eu começo a modelar, onde eu começo a documentar, a criar pontos de vista, certo? Esse lado esquerdo é onde estão essas atribuições. Na parte inferior, eu falei para vocês que é a nossa parte de raciocínio lógico. Aqui a gente constrói um template, porque aqui eu faço com que essas mesmas ferramentas elas tenham características de tamanho, de cor, de sobreposição gráfica, de nível de detalhamento, de representação que podem se diferenciar. Então, eu faço uma única vez a ferramenta e com esses itens aqui embaixo eu consigo modificar para que elas tenham visualizações diferentes através de cada elemento do meu fluxo de trabalho. Eu digo que aqui é o meu fluxo de trabalho porque aqui eu consigo modelar e documentar o ArchiCAD pelas suas fases de projeto, colocar esses itens na prancha e depois publicar como PDF, DWG, BIMX, JPEG e uma infinidade, IFC e uma infinidade de extensões, ok? Então, vamos começar da nossa linha de raciocínio. Eu disse para vocês que eu não vou apresentar para vocês ferramentas. Por quê? Se eu fosse apresentar para vocês ferramentas, eu ia precisar apresentar uma linha de raciocínio de modelagem, de criação de um modelo. E isso é o que a maioria dos cursos fazem. Eles entregam para a gente uma representação do nosso modelo. Bem, agora vocês vão conseguir me ver também um pouquinho enquanto eu estou explicando para vocês aqui sobre esses elementos. Uma pausa para esse ajuste técnico. Bem, pessoal, então como eu estava falando com vocês, então como eu estava explicando para vocês, a parte da ferramenta ela é fundamental para que você modele. Mas também é ideal que você saiba por que você está modelando. Então, quais são as características que fazem daquele elemento que você está modelando terem aquele tipo de representação? Eu vou mostrar hoje, então, os atributos de cada elemento. Vamos lá. Tudo que eu modelo, ok? Tudo que eu faço com uma determinada ferramenta do ArchiCAD é chamado de elemento. Esse elemento, ele tem vários atributos. Esses atributos podem ser reconhecidos aqui, ó, atributos do elemento. Ele tem vegetal, linha, caneta, trama, superfície, materiais de construção, alguns vão ter composições, alguns perfis complexos que são feitos dentro desse gestor. No caso das zonas, a gente tem aí as categorias, a gente tem alguns perfis de operação que também servem para as zonas, e o sistema MAP, que a gente fala sobre as tubulações, que
Geralmente é a galera da engenharia que trabalha dentro do ArchiCAD também com essas funções. Ou quando um arquiteto já quer especificar algum ponto, algo específico de algum tipo de tubulação, ok? Encanamentos e tubulações. Esses atributos, pessoal, a gente pode visualizar aqui que esses atributos, eles são bem separadinhos, ok? São essas categorias que a gente tem aqui, e dentro de cada categoria, a gente tem algumas separações. Então, eu vou mostrar para vocês como eu consigo trabalhar com cada um deles. Qual o primeiro atributo? O primeiro atributo é o vegetal. O vegetal do ArchiCAD, ele se compara ao layer do AutoCAD. Então, ele é como se fosse um grupo que junta informações de mesma propriedade. Então, eu posso fazer paredes, mas essas paredes elas podem ser separadas, por exemplo, como paredes estruturais, que são muros de arrimo, eu posso ter paredes de alvenaria, eu posso ter um outro vegetal chamado de paredes de drywall. Então, dentro da ferramenta parede, eu posso separar essa mesma ferramenta com uma diversidade de vegetais, ok? Então, eu posso pegar um macro, que seria uma parede, ok? E dividir essa parede em vários subgrupos. Em um grupo que transforma esse elemento em uma parede estrutural, em uma parede de alvenaria, em uma parede de drywall. Então, os vegetais, vocês já devem estar mais adaptados com eles, porque eles já se comparam bastante, né? A gente até muitas vezes trabalhando no ArchiCAD pergunta, mas qual layer ele está? De tão acostumado que a gente está com essa informação do AutoCAD. No ArchiCAD, a gente separa esses vegetais com a possibilidade de criar grupos. Eu adoro trabalhar com pastas, ok? Esse daqui é o template da Graphisoft, não é o meu template. No meu eu coloco algumas informações a mais, algo que eu fico sentindo que é necessário, ok? Mas aqui vocês já podem ver que eu tenho uma pasta que são para vegetais de anotação. Eu tenho uma pasta que são para vegetais de arquitetura. Uma outra pasta que são para vegetais de estrutura, uma outra de instalações e uma outra de topografia, ok? Então, aqui a gente vai separando ao longo do nosso processo os vegetais em grupos conforme seja necessário a nossa visualização. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma planta de marcenaria, eu preciso ter um vegetal, né, um detalhamento, eu preciso ter um vegetal que seja específico para marcenaria, para cota de marcenaria, ok? Ou um para cota de detalhamento. Então, é interessante que a gente tenha essa diversidade. E isso faz parte de um atributo, ele é uma propriedade que um elemento pode ter, ok? Os outros atributos que estão aqui, eles conferem uma característica de representação com funcionalidade, tá? Então, o primeiro atributo, que é o vegetal, ele faz essa função de criar grupos. O segundo atributo são as linhas. Bem, tudo que é feito no ArchiCAD, vocês já devem saber disso, né? Porque é o grande boom que a gente vê nas redes sociais, falar, ah, você conhece esse software que é capaz de desenhar em 2D e criar um modelo 3D. Então, para eu desenhar em 2D, eu preciso ter linhas, eu preciso ter representação de hachura, que são as tramas. Para eu visualizar em 3D, eu preciso de superfície, que são as características visuais, certo? Então, vamos lá, quando a gente fala de linhas, eu posso ter aqui vários tipos de linha que vão desenhar o meu elemento, ok? Vão criar contorno no meu elemento. Eu posso ter como um atributo a minha caneta, ok? A caneta do ArchiCAD, ela está muito ligada ao que o ArchiCAD chama de pena, ok? Então, a gente tem essa relação entre espessuras de caneta. Mas o ArchiCAD, para ser um pouco mais organizado, ele faz uma separação de colunas, em que cada coluna significa uma ferramenta e que cada linha significa uma função dessa ferramenta. Então, por exemplo, essa laranjinha aqui é uma caneta toda definida, é uma coluna toda definida para aberturas. Aberturas entende-se como portas, janelas, clarabóias,
ok? Como é que eu sei isso? Cada uma delas tem um nomezinho, uma descrição, tá, pessoal? Cada linha desse elemento, laranja, ele serve para uma função. Então, corte não estrutural, símbolos, separadores, tudo a gente pode ir lendo nessa parte de descrição. Stephanie, mas imprime tudo colorido? Não. Quando vocês estão aprendendo, é muito bacana utilizar o ArchiCAD nesse padrão colorido para vocês conseguirem diferenciar. Porque existem alguns elementos que ficam sobrepostos. Por exemplo, você pode ter uma parede que tem uma janela e em cima dessa janela ter uma viga. Então você consegue diferenciar pela cor quais são os elementos que estão ali, ok? Mas conforme você vai ganhando maturidade dentro do ArchiCAD, ou até mesmo, se você preferir, você pode trabalhar com a caneta que você imprime, que são as canetas por escala, ok? As canetas são colocadas por escala porque as penas também vão mudando de espessura. Então, uma mesma representação, por exemplo, vamos lá, vou pegar aqui a caneta preta, né, a caneta da coluna 7, que é a de parede, e vou colocar aqui no corte não estrutural. Na 1 para 100, ela fica na 1 para 0,18 de espessura, na 1 para 200 ela fica 0,13. Se eu aumentar essa escala, né, se eu deixar o meu desenho maior, essa espessura vai para 0,25 e maior ainda num detalhamento 0,35. Então, a gente não precisa ficar pensando que eu tenho que ficar mudando as penas do meu objeto dependendo da minha escala. Eu posso usar esse atributo. Como eu uso esse atributo? Eu uso essa caneta e que essa caneta vai sendo modificada conforme o conjunto que eu separo. Então, aqui você tem um exemplo muito claro de atributo e filtro. O atributo está nessa parte aqui de baixo, onde eu tenho os conjuntos, ok? Onde eu tenho a separação de cada elemento, cada caixinha dessa é uma caneta. Cada uma delas é atribuída para uma função de uma ferramenta. Em cima, eu tenho o conjunto já todo configurado. Essa parte daqui é onde eu tenho o filtro, onde ele já organiza todas as minhas ferramentas por função para uma escala, ok? Eu até gosto de explicar nessa fase de escala que isso daqui também representa mais, como por exemplo, 1 para 200, desenhos que são menores, em escalas menores, por exemplo, situação, implantação, localização, a gente pode colocar tudo na 1 para 200. Na 1 para 100, uma representação de um projeto legal, de um estudo preliminar. 1 para 50, um projeto executivo, e 1 para 20 a gente pode relacionar aí todos os nossos detalhamentos. Eu gosto de fazer essa explicação porque algumas pessoas me perguntam assim: e se eu estiver fazendo um estudo preliminar na 1 para 75, qual caneta eu uso? Bem, gente, se a gente pensar como a gente desenhava à mão, só existiam 4 canetas: 0,1, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, né? Então, eram essas 4 canetas básicas. A gente fazia com que a nossa escala, a nossa pena, fosse aumentando, mas a gente desenhava apenas com essas 4. Então, não há necessidade, por exemplo, um desenho que eu faria na 1 para 100, eu também poderia passar ele para 1 para 75. Então, é essa mesma linha de raciocínio que a gente usa dentro do ArchiCAD, ok? Então, vocês viram que eu tenho um atributo, que é uma caneta, e essa caneta já é atribuída por função. Essa parte da caneta parece muito complexo, mas é algo que a gente quase não mexe dentro do ArchiCAD, porque ele já vem, o template brasileiro, ele já vem muito bem organizado com relação a isso. Então, muitas vezes o que a gente vai criar são paletas de cores, como essas que ficam aqui embaixo, escala de cinza. Então, a gente pode criar novas cores que combinem com o nosso template, com a identidade visual do nosso escritório. A gente pode trazer o RGB certinho da caneta que a gente quer utilizar, da cor que a gente quer utilizar para colocar aqui dentro, ok? Mas em relação a mudar canetas por função, por espessura, isso é algo que é muito particular, que é até mesmo, eu posso colocar assim que é algo que é muito diferente a gente fazer, ok? Que tem um nível de uso bem baixo, porque existe um outro filtro que se chama sobreposição gráfica. A sobreposição gráfica faz com que você mude essas cores e essa caneta, vamos dizer assim, de uma forma muito mais simples, muito mais usual. Você pode dizer, ó, tudo que for árvore, eu quero que fique verde. Então, tudo que tiver no vegetal árvore vai ficar verde, independente de você ter colocado ela como um objeto ou não. Então,
essas funcionalidades é que eu quero que vocês se atentem. Então, conjunto de canetas eu estou passando aqui para que vocês saibam que ele existe e que ele é um atributo, que a caneta é um atributo, porque várias vezes quando a gente abrir a caixa de configuração, a gente vai visualizar esse elemento e por vezes a gente vai pensar, poxa, mas para que será que ele serve? Será que eu estou usando da forma certa? Será que eu estou colocando esse elemento na sua prioridade correta? Então, vale a pena, ok? Bem, vamos voltar lá aos atributos. O próximo são as tramas. As tramas, pessoal, elas são separadas com tramas de. Vamos lá, essa aqui primeira, que é a trama de desenho, trama de vista e trama de corte. Bem, a gente pode fazer elementos que sejam como vetores ou símbolos ou gradientes, ok? E vetores que são, desculpa, achuras que são sólidas. Então, por exemplo, uma trama vazia ou uma trama cheia, ela pode ser considerada uma trama sólida, ok? A gente tem vários outros tipos de traminhas aqui. Então, bem, por exemplo, uma trama sólida, quando eu coloco 50% de opacidade, ok? Eu quero criar uma achura com 50% de opacidade ou 50% de transparência. Você tem aqui algumas outras achuras que são feitas com vetores. Então, é um vetor que é reproduzido, é um padrão que é reproduzido várias vezes. E outros que são feitos a partir de símbolo. Então, é uma simbologia que também é repetida várias vezes a partir de uma escala, a partir de um espaçamento que eu posso criar. Essas achuras, elas fazem preenchimento de parede, elas fazem representação de solo, então a gente vai ter aqui a achura de grama, representação do meu elemento eh, como tijolo, como alvenaria, como um concreto, como um piso, um assoalho. Aqui muitas vezes a gente vai entrar nessa caixinha para criar algumas grelhas. Quando eu falo de grelha, estou querendo falar para vocês de paginações de piso. Então, hoje em dia, a gente tem algumas paginações que são bem tradicionais, 90 por 90, 1 metro por 1 metro, 1,20 por 1,20, mas a gente também tem alguns tamanhos retificados que são quebradinhos. Então, muitas vezes, eles não vêm prontinhos no ArchiCAD. Se a gente pegar a grelha aqui, existe algumas grelhas já pré-definidas, mas caso a gente precise criar mais, é aqui que a gente vai criar esse atributo. Então, veja só, eu falei de vegetal, vamos pensar em um piso, ok? Eu pego uma ferramenta de laje, eu crio um piso, então eu coloco ele no vegetal de arquitetura piso. Esse piso ele vai ter uma linha de contorno. Essa linha de contorno ela vai ter uma caneta, vai ter uma espessura, e essa espessura vai ser representada, e dentro desse contorno eu posso ter uma achura, e essa achura é uma trama. Então, aqui a gente já conheceu alguns elementos que fazem parte de representação. Agora, eu vou mostrar alguns elementos, alguns atributos que são direcionados a algumas ferramentas que fazem parte da sua criação de modelagem. Então, por exemplo, até ali a parte das nossas tramas, eu posso falar, por exemplo, de uma caneta, né, de uma ferramenta de documentação, como um texto, como uma própria trama, uma linha, como uma linha de corte, ok? Porque ela tem esses elementos. Quando eu começo a levar isso para modelagem, eu ganho outras funções, como, por exemplo, uma função de superfície, que é como eu vou enxergar esse elemento em 3D. A superfície, pessoal, ela também é separada como se tivesse uma biblioteca, como se tivesse não, porque ela tem uma biblioteca de superfície, ok? Então, a gente tem aqui dentro das nossas superfícies algumas características. Vamos lá, eu vou pegar aqui um ladrilho para mostrar para vocês quais são essas características e como aqueles atributos, eles estão na ferramenta e nessa ferramenta aqui também, nesse atributo aqui também. Então, vejam só, aqui a gente tem a cor de superfície. Essa cor de superfície, quando o elemento não tem textura, quando ele não tem imagem, é essa cor aqui que faz o seu 3D ficar com essa cor. Então, geralmente, quando a gente tem pinturas, são essas cores que são mostradas, ok? Então, eu não tenho, por exemplo, uma textura, mas eu coloco o RGB certinho da cor. Isso é muito interessante quando a gente pensa em passar uma cor de um catálogo
Souvenir, Coral, Sher Williams, a gente pega o RGB daquela cor pelo site, ok? Do fabricante e consegue replicar ele dentro do ArchiCAD. E quando eu tenho a imagem, para que que ele serve? Bem, ele serve para ficar na minha lateral como uma amostra. Como eu não consigo ter a minha imagem aqui do lado como uma amostra, eu coloco uma cor de superfície que seja próxima. A gente tem características que mostram esse elemento em 3D, então ele pode ser um elemento que tenha uma emissão de brilho, que ele seja difuso, que eu tenha reflexo, e isso vai auxiliar muito quando a gente estiver falando de renderização, ok? Então são características de renderização, mas aqui já volta a aparecer elementos que a gente acabou de ver, que são atributos. Por exemplo, eu tenho a minha trama em vista. Então, quando eu coloco a superfície, que é do meu ladrilho castanho 30 por 30, automaticamente a minha trama é de uma grelha 30 por 30. Assim eu não preciso ficar modificando dois itens ao mesmo tempo. Eu modifico um e ele automaticamente é passado. A gente tem aqui a caneta dele. Então, essa trama aqui vai ficar com que tipo de caneta, ok? Essa paginação, então, ela pode ter uma caneta específica para ela, ou ela pode ser a caneta do elemento. E por último, a gente tem a textura, que é a imagem que a gente agrega a esse elemento. Então, eu tendo um piso, eu vou colocar aqui uma laje, vou fazer uma laje de 10 metros por 5. Vocês podem ver, então, que eu tenho linha de contorno, eu tenho achura, ok? Que é a minha textura. E lá no meu 3D, eu tenho superfície. E é claro, né, pessoal, eu tenho também vegetal. Então, todos os meus atributos estão aqui atribuídos. Além disso, eu tenho material de construção. Material de construção é algo que já foge do nosso raciocínio SketchUp. Bem, se eu estivesse trabalhando no SketchUp hoje, eu estaria muito antenada a essa questão das superfícies, que é essa representação em 3D que o meu elemento pode ter. Mas sobre o material de construção, ele não faria muito sentido. Para a gente, pessoal, faz todo sentido, porque esse mesmo elemento que está aqui, na hora que eu passo uma linha de corte nele, ele tem a sua representação. Então, ó, eu vou abrir aqui esse elemento e eu tenho a sua representação. Essa representação, ela faz toda a diferença dependendo dos materiais de construção que estão aqui atribuídos. Vou colocar uma escala menor para a gente conseguir ver melhor essas achuras, ó. Então, eu tenho vegetais materiais de construção, e cada material ele faz uma camada diferente. Aqui eu tenho a representação de dois atributos, material de construção e composição. A diferença entre os dois é: o material de construção é quem esse material é. Então, eu posso ter aqui a sua representação de tijolo, de vidro, de drywall, de impermeabilizante, de gessos, de terrenos, ok? Eu posso ter uma gama de funções. E dentro dessas funções aqui, eu tenho algumas outras que, vejam só, aparecem de novo: achura, canetas e agora superfícies. Quando eu tenho um elemento de material de construção, esse atributo, ele é tido como um superatributo, porque ele engloba vários outros. Isso significa que quando eu fizer uma laje de placa de drywall, eu já vou ter a representação em 3D de como ela vai ficar, e eu tenho a representação da minha trama de corte. Quando eu passar uma linha de corte, ele já vai estar bem representado, ok? Então, essas características já são super importantes. Agora, uma que faz toda a diferença no nosso desenho técnico dentro do ArchiCAD é a prioridade de interseção. Isso é algo mágico que existe dentro do ArchiCAD, que é a força que existe entre cada material. Eu vou separar essa minha tabela, eu vou, ao invés de mostrar em pasta, eu vou pedir para mostrar em lista. E vejam só, existem prioridades que são prioridades muito fraquinhas e existem prioridades que são altíssimas. O que isso significa?
que se eu tiver, por exemplo, um terreno genérico, eu tenho uma prioridade baixa, porque se eu chegar com um balde de água e jogar a minha água lá dentro, a minha água infiltra, ela ocupa um espaço naquela terra, ok? Na mesma situação, se eu tenho um balde de água, pego um copo de areia e jogo dentro desse balde de água, a areia vai ocupar um espaço que antes era de água. Então, vocês podem perceber com essa linha de raciocínio que eu tenho materiais de construção na construção civil que são mais fortes do que outros. E o elemento que eu tenho que é mais forte é o aço estrutural, ok? E por que que isso é tão importante? Porque na hora que eu estou modelando, eu vou pegar aqui uma parede, eu vou colocar lá no meu desenho uma parede aqui do meu ladinho. Na hora que eu estou modelando essa parede, que eu dou uma olhada nela em corte, vou colocar que ela seja uma parede também que tenha materiais de construção. Vejam só, eu posso pegar essa parede e eu vou passar ela como se a altura dela passasse pela altura da minha laje. Eu vou trazer essa parede agora para dentro dessa laje. Percebam só, onde eu tenho gesso, eu sei que o meu acabamento de azulejo, de argamassa, ele é mais forte do que o gesso, então ele corta o gesso automaticamente. Onde eu tenho contrapiso, eu sei que apenas a estrutura encosta. E no restante, ó, eu tenho acabamento de parede, o reboco, que é mais fraco do que o acabamento de piso, que é um porcelanato, ok? Mas quando eu chego com ele com azulejo, aí as coisas já mudam um pouquinho. Então, com esse exemplo aqui, vocês conseguem perceber que dentro do ArchiCAD, na hora que eu faço uma representação técnica de um corte, ele já tem esses atributos que estão preparados para me dar uma representação coerente. Porque se cada um deles fosse só Ashura, eu teria que fazer modo CAD, ficar pensando nessas prioridades e pensando quem cortaria quem. No caso do material de construção, esse atributo é, já é nato do elemento, ok? Então, vocês viram que eu peguei uma ferramenta de parede e uma ferramenta de laje. Ambas tiveram vegetal, linha, Ashura, representação no 3D, ó, as duas têm representação em 3D, materiais de construção e composições. Bem, não são todos os elementos que têm composições, vamos falar um pouquinho aqui delas. Apenas paredes, lajes, coberturas e membranas são as ferramentas que são capazes de modelar com essa composição. E o que que é essa composição? Bem, é um grupo de materiais de construção que são colocados um por cima do outro, um do lado do outro. Bem, o que que eu preciso ter cuidado com essa sobreposição de elementos? Você vai precisar ter 2 níveis de cuidados quando você modelar aqui dentro. Que é, primeiro, qual a caneta que tem prioridade, então você tem que pensar se o tijolo é mais forte do que o reboco, então a caneta entre eles tem que ser a do tijolo e não a do reboco, porque senão você vai ter uma representação que às vezes pode ficar errada na hora que você criar um detalhamento. E a tipologia desse elemento. O que que é isso? Se esse item, se esse material de construção, ele é um acabamento, ele é um outro, por exemplo, como se fosse um isolante, ou se ele é um núcleo, ok? Por que isso? Porque existe um filtro do ArchiCAD que é capaz de me mostrar esse elemento, desde núcleo estrutural, apenas núcleo desses elementos, esses elementos sem acabamento, para quem não percebeu a diferença aqui, foi acrescido um contrapiso, e o modelo completo. Vamos fazer pelo corte para vocês verem também. Apenas núcleo estrutural, apenas núcleo de tudo que existe, sem acabamento e modelo completo. Então, essa é uma função, que é um filtro, que é baseado em um atributo. Então, se você não souber que isso é um atributo, você não vai saber usar esse filtro e muitas vezes você vai ficar modelando laje por laje, colocando em vegetais separados para ter esse tipo de representação que a gente consegue fazer em um clique, ok? Então, eu estou te mostrando a essência de raciocínio de atributos e desses filtros
para que você possa reagir de uma forma diferente quando você tiver que fazer algo como uma separação de camadas. Ah, eu quero fazer uma planta de estrutura. Bem, você pode pegar esses elementos e mostrar apenas o núcleo. Ah, eu quero só de estrutura mesmo. Então, elementos estruturais, vai aparecer apenas pilar, viga e laje estrutural. Agora eu quero fazer uma planta de alvenaria. Planta de alvenaria, onde a gente pode cotar pelo eixo da alvenaria. Bem, agora eu quero ter um modelo completo. Modelo completo, ok? Então, se você conseguir compreender esses atributos e trabalhar com esses atributos, você vai ver que o seu dia a dia ele vai exigir menos no ArchiCAD. Eu preciso ficar mexendo nesses atributos o tempo todo? Não, porque a maioria deles já vem com bastante configuração. Mas são itens que valem a pena você dar uma olhadinha. Bem, além disso, pessoal, eu vou pegar uma outra parede, vou colocar aqui do meu ladinho e vou dizer que ela vai ser um perfil complexo. Vou colocar ela como um muro. Qual a diferença dessas duas? Se você notar, essa daqui é feita por uma composição, então eu tenho separação de materiais de construção um do lado do outro. E todos eles têm o mesmo formato, ok? Todos eles são longitudinais, ok? Quando eu dou uma olhada nesse elemento que é feito como perfil complexo, a primeira coisa que você vai perceber, vou até colocar um que tenha tijolo, que ele tenha sapato embaixo, para ficar bem evidente. Algo que você vai perceber que esse elemento aqui, ó, ele acima de tudo possui materiais de construção dispostos em cima e abaixo. Isso uma composição não é capaz de fazer. E uma outra característica é que eu posso ter modelagem de materiais de construção com formatos diferenciados. Então, esse é o grande boom do perfil complexo. Ele é, em seu primeiro raciocínio, uma composição, né? Ele tem uma mistura de materiais de construção, ou não, eu posso fazer apenas com um material, mas aqui eu estou dando o exemplo de vários. E a característica fundamental nele é que eu posso dar o formato que eu quiser, ok? Isso, nenhuma outra característica consegue ser colocada. Bem, mas eu estou fazendo com a ferramenta parede não faz só reto? Aí é que está. Para eu criar esses volumes que são mais arredondados, ou que têm uma visibilidade, né, como essa capa aqui em cima, que ela tem um formato diferenciado, eu faço isso através do perfil complexo. Então, ele é um atributo que eu posso colocar dentro de uma ferramenta. O perfil complexo é um atributo, ele tem um gestor só para ele, vocês podem entrar tanto por aqui quanto aqui por fora, né? Ele é um gestor, esse é um gestor onde eu posso criar esses elementos e ele pode ser colocado em paredes, vigas, pilares, pode fazer parte de elementos do meu guarda-corpo, de segmentos do meu guarda-corpo ou de itens da nossa biblioteca, como, por exemplo, fazer um bossel de uma escada, ok? É um formato diferenciado que eu posso dar para um elemento de uma escada. Bem, nesse momento, eu falei para vocês de todos os seus atributos, né? A gente tem aqui algumas partes de categoria de zona. Essas partes de categoria de zona e map eu vou deixar um pouquinho mais à frente, porque elas mexem com uma outra complexidade. Mas aqui para vocês entenderem, no geral, o que equivale a várias ferramentas, né? Não só aqui da categoria de zona, os perfis de operação do sistema map, eles são voltados para ferramentas específicas. Mas até o gestor de perfil, eu tenho várias ferramentas que são capazes de serem introduzidas com esse elemento. E o que eu quero que vocês percebam é que a gente não falou de uma ferramenta específica, mas você já conseguiu compreender como as ferramentas são formadas. E com isso, você já conseguiu perceber que não é necessário fazer uma parede de alvenaria, do lado dela colocar uma parede de reboco, do outro lado colocar uma parede de argamassa e depois colocar uma parede de azulejo. Porque eu consigo fazer isso através de uma única parede composta, porque existe composição. Já tira aquele medo também de representações erradas
quando a gente fala dos materiais de construção. A gente também viu ali sobre as nossas canetas. Então, esse primeiro momento foi para trazer para vocês o seguinte: vocês não precisam focar em uma ferramenta, em entender uma ferramenta. Se você entender o macro, como todas as ferramentas são formadas, se você entender como os seus elementos são produzidos, você vai conseguir entender por que que alguns elementos eu posso fazer com a ferramenta parede, mesmo que ele não seja uma parede. Como assim? Eu posso fazer um painel de MDF com a ferramenta parede e eu tornar ele um objeto, porque eu posso mudar o vegetal dele para um painel de marcenaria ou até mesmo um mobiliário fixo, um mobiliário móvel. Bem, e com relação à sua representação gráfica, eu posso mudar a sua caneta. Ao invés de usar uma caneta que é uma caneta atribuída para paredes, eu uso uma caneta atribuída para objetos. Seu material de construção, ele é MDF, ele não precisa ser um material de construção de caneta, de paredes, ok? E se for composto, você pode atribuir ele também. E se ele tiver um boleado na ponta? Gestor de perfil complexo. Então, pessoal, eu quis dar um apanhado nesses atributos para mostrar para vocês que a ferramenta é só um modo de criar esse elemento. Eu acabei de dar um exemplo para vocês de um móvel que eu posso fazer com a ferramenta parede. Assim como eu posso fazer com a ferramenta viga, eu posso fazer uma rampa, eu posso fazer com a ferramenta pilar, eu posso criar uma luminária, desde que eu mude esses atributos. Então, a ferramenta que fica aqui do nosso lado esquerdo, ela serve inicialmente, né, quando a gente pega aí um curso básico de ArchiCAD, para a gente ter essa interpretação. Vou pegar essa ferramenta parede para fazer uma parede. Mas não significa que tudo que eu fizer tem que ser parede. Até porque, senão a gente chega um momento que fica assim, meu Deus, e se eu quiser fazer um móvel de marcenaria todo personalizado? Como é que eu vou fazer esse móvel? Se eu só tenho objetos prontos. Você vai fazer com laje, você vai fazer com viga, você vai fazer com pilar, você vai fazer com parede, mudando os seus atributos. Bem, eu espero que você tenha entendido sobre os seus atributos e aberto a primeira chavinha da sua cabeça, que é com relação a trabalhar com o ArchiCAD não focando na ferramenta, mas na função que ela tem. Só para que você fique mais alerta, vejam só, quando a gente tem a ferramenta parede, eu consigo sempre fazer extrusões laterais. Quando eu tenho a ferramenta de laje, eu consigo fazer extrusões que são verticais. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, lajes que ficam mais finas ou mais grossas. Se eu estou trabalhando com a ferramenta pilar, eu consigo ter uma característica bem parecida com a minha laje. Porém, ele apresenta a possibilidade de eu criar perfis complexos. Então, eu posso, por exemplo, ter perfis que são diferenciados. Algo diferente também é que o pilar ele inclina, a minha laje não inclina. Então, caso seja necessário eu modelar alguma coisa que seja até mesmo sólida, porém inclinado, eu não consigo fazer mais com a ferramenta laje. E a ferramenta viga, ela não vai ter uma função muito parecida com a ferramenta parede? Bem, na ferramenta parede, pessoal, é possível que a gente crie alguns movimentos que são circulares através do nosso eixo X. Quando eu trabalho com a viga, eu consigo fazer tanto isso em X quanto em Y. Então, eu já tenho aqui informações que me fazem pensar que essas ferramentas eu posso trabalhar com uma extrusão vertical, uma extrusão horizontal, que eu posso criar inclinações, que eu posso criar curvas. Então, a função da ferramenta, essa função básica que diz ali pelo nome dela, é realmente o que eu falei, a função básica. Mas mexendo com todos os atributos, você vai aprender a fazer itens cada vez melhores e mais rapidamente dentro do ArchiCAD. Beleza? Bem, eu vou ficando por aqui.
no nosso próximo encontro, eu vou falar para vocês sobre os nossos filtros. E assim você vai ter uma base do que eu modelo e do que eu vejo e como essa modelagem e essa visualização elas podem ser rapidamente modificadas com cliques de filtros, beleza? Bem, um beijo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Tchau!